Jovens, nós vamos continuar a nossa série de mensagens para esclarecer as pessoas. Vamos continuar falando aqui, hoje vamos falar a respeito do seguinte tema: quem seria os anticristos que viria ao mundo? Já que a Bíblia declara que já nos dias dos apóstolos havia muitos anticristos. Então vejam bem, antes de haver um progresso na tecnologia que nós temos hoje, né, a eletrônica, a tecnologia avançada que nós temos, já lá no passado já havia muitos anticristos. Então veja bem, hoje não, eles teriam que estar em grande massa, é lógico, com a grande facilidade que tem para enganar as pessoas incautas, né, com argumentos forjados pelos ministros, com promessas frouxas, milagres que o diabo está operando por meio desses homens, porque Deus enviou o espírito do erro para a humanidade, porque eles foram os primeiros a virar as costas para Deus, e Deus enviou o espírito do erro para operar por meio desse chamado missionário, profetas falsos, que existem muitos, alguns pastores, muitos líderes, rabinos, uma turma de enganadores que vivem enganando a humanidade, até mesmo com danças, com coisas frouxas, para alegrar a carne das pessoas, do pecador impenitente, porque o diabo sabe muito bem que a grande massa da humanidade sempre gostaram da estrada larga. Mas lá nos dias dos apóstolos, na igreja primitiva, já havia muitos anticristos naquele tempo. Veja a declaração do livro de 1 João, capítulo 2, versículo 14 até o versículo 18. Olha o que declara aqui, olha, capítulo 2, versículo 18 a 24, declara, filhinhos, é já a última hora, e como vistes que veio o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristos, por onde conhecemos que é já a última hora. Saíram de nós, mas não era de nós, porque se fosse de nós, ficaria conosco. Mas isso é para que se manifestasse que não são todos de nós. Então note bem, os anticristos saíram da igreja primitiva. Para quê? Para formar as suas igrejas separadas. Por quê? Porque a igreja primitiva não era uma empresa comercial como são as igrejas atuais. Não era o meio dos ministros ganhar dinheiro. Não, é o contrário. A vida que os apóstolos levavam, os ministros levavam, era uma vida dificultosa. De acordo com o 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 9 em diante, declara que os apóstolos, que eram ministros da igreja primitiva, viviam uma vida de muita dificuldade. Então, os elementos que estavam lá querendo ganhar dinheiro, aproveitar a oportunidade para ganhar dinheiro a custo da igreja, procuraram dividir a igreja para que eles pudessem estar na dianteira para ganhar dinheiro do povo, igual hoje se faz aí, que a gente está vendo, né? Todo mundo é prova disso. Veja aí, a religião não passa de uma tapeação, meio de comércio para tirar dinheiro do povo. De acordo com 1 Coríntios, veja bem o texto que eu já citei, capítulo 4, versículo 9 em diante, o apóstolo Paulo falou, olha, porque eu tenho para mim que Deus a nós apóstolos nos pôs por último como condenado à morte, pois somos feitos espetáculo ao mundo, aos anjos e aos homens. Nós somos loucos por amor de Cristo, vós sabem em Cristo. Nós fracos, vós fortes, vós ilustres e nós pessoas vivas. Até a presente hora, sofremos fome, sede, estamos nus, recebemos bofetada, não temos pousada certa, nos afadigamos trabalhando com as nossas próprias mãos. Está vendo? Essa é a maneira que os apóstolos viviam. Eles falavam, olha, somos blasfemados e rogamos. Até o presente temos chegado a ser considerados como lixo desse mundo, como a escória de todos. Essa era a situação que vivia os ministros da igreja primitiva. Mas os anticristos
são aqueles que viram a oportunidade de ficar numa boa, a custa de ganhar dinheiro da igreja, e procuraram trabalhar para dividir a igreja. De acordo com 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 10 a 13, o apóstolo Paulo deixou bem claro aqui, olha, falando para os irmãos, olha, rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome do Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa, que não haja entre vós dissensões ou divisões, né? Antes sejais unidos em o mesmo sentido, o mesmo parecer, porque a respeito de vós, meus irmãos, eu fui informado pelos da família de Coroé que há contenda entre vós. Quer dizer com isso que cada um de vós diz, eu sou de Paulo, outro diz, eu sou de Cefas, e eu de Apolo. E ele falou, está Cristo dividido? Foi Paulo crucificado por vós ou fosse vós batizados no nome de Paulo? Olha bem, hoje se você tomar a posição ao lado do missionário fulano de tal, ou do pastor fulano de tal, ou do rabino fulano de tal, ele vai gostar. Por quê? Eles querem separar o povo para o lado deles, mas Paulo, como trabalhava apenas para Cristo, Paulo não aceitou ninguém tomar partido ao lado dele, não. Está vendo? Paulo falou, fosse vós batizado em nome de Paulo? E algum lá estava certo, estava dizendo que era de Cristo, que é o melhor. De acordo com Romanos capítulo 1, versículo 6, diz que nós fomos chamados para pertencer a Cristo. Mas hoje, as pessoas estão divididas em partidos. Os anticristos, foi isso que fizeram, né? Quando os apóstolos faleceram, eles viram aí a oportunidade para dividir a igreja e cada um formar a sua igreja, pegar um pedacinho da Bíblia, como atualmente se vê, né? Cada um pega um pedaço de verdade e a outra parte eles pisam em cima e pronto. Então, veja bem, ó, e aí vai iludindo as pessoas incautas. Agora, o que eles não perdoam mesmo é isso aqui, olha. Igual a gente vê mesmo, esses Israelitas da Nova Aliança, outros também, né? Eu estive olhando na página deles, né? Pedem donativo pelo Bradesco, pelo Banco do Brasil, pelo Banco Itaú, pela Caixa Econômica Federal, pede pelo PagSeguro, pede de outra forma, quer dizer, pede outros corruptos, desonestos aí, chamados missionários, pede até 15 mil reais de oferta. Quer dizer, né? É assim que os anticristos estão agindo hoje. Por quê? Porque saíram da igreja primitiva, do sistema da igreja primitiva, porque viram que aquele sistema de adoração, né, de religião, como o povo fala, que aquilo não é religião, é uma adoração pura, eles viram que aquele sistema de coisas não dava lucro para ninguém materialmente, porque hoje a maioria das pessoas só quer ganhar dinheiro. São os ateus religiosos que estão usando a Bíblia, mas de maneira fictícia, formalmente, só para iludir e tapear as pessoas. Mas no fundo mesmo o que eles estão querendo é perder dinheiro. A norma de vida é tão alta que nós vemos quando o mundo acabou em água, salvou apenas 8 pessoas. E hoje muitos estão se gabando, porque tem muita gente ao lado deles, né? Mas ao lado de Cristo quase não tem ninguém. A verdade é que os anticristos dividiram-se, saíram da igreja primitiva, dividiram a igreja e aproveitaram isso com a ausência dos apóstolos, porque enquanto os apóstolos estavam vivos, os apóstolos estavam atentos a isso aí e estavam sempre atrás deles, procurando repreendê-los para que eles não fizessem tais coisas. Está vendo? Aqui, nós encontramos aqui também, olha, no livro de 1 Coríntios, olha, nós encontramos que o Paulo declarou o seguinte para os irmãos de Coríntios, olha, capítulo 3, versículo 3 e diante, ele disse, ó, porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós inveja, contenda, dissensões, quiser, divisões, não sois porventura carnais, e não andais segundo os homens, porque dizendo um, eu sou de Paulo, e o outro, eu sou de Apolo, porventura não sois carnais? Pois quem é Paulo, quem é Apolo, senão ministros pelos quais crestes, conforme o que o Senhor deu a cada um? Eu plantei, Apolo regou, mas quem deu o crescimento foi Deus. Está vendo? Paulo jamais tomou partido ou pediu que alguém tomasse partido ao seu lado, porque ele trabalhava para angariar discípulos para Cristo e não para ele. Mas hoje não, hoje as pessoas estão trabalhando para angariar adeptos para a sua igreja, para o seu ministro, para alguns indivíduos até insistiram comigo para me ser da igreja. Deus falou, irmãos, já ando com Deus 24 horas por dia,
Ele falou, por que você quer que eu vou para a sua igreja? Ele falou, não, porque aí aumenta o nosso dízimo, o nosso número. Está vendo? Essa é a cabeça desse religioso incauto, que não tem um pingo de conhecimento da verdade. Portanto, os anticristos fizeram isso, dividiram a igreja. Todo lugar que você vê, um letreiro na frente, né, com o nome de igreja fulana de tal, congregação não sei o que lá, pode saber que aquilo é obra dos anticristos. Ou então, todas essas igrejas que surgiram depois da morte dos apóstolos, é a obra dos anticristos. Por quê? Porque a igreja primitiva foi formada lá no primeiro século. Por quê? Pelo próprio Cristo. Quando? Como? Quando ele convidou os primeiros apóstolos para acompanhá-los, e aí começou uma igreja ali. Igreja não, prédio, igreja são as pessoas. E lá em Pentecostes, quando foi derramado o Espírito Santo, havia 70 pessoas que eram membros dessa igreja de Cristo, que foi formada lá no primeiro século, e foi confirmada pelo Espírito Santo. Não essas obras mentirosas que surgiram depois, conforme eu vejo até na internet, esses judeus enganadores, mentirosos, chamados da Nova Aliança, falando que o Yeshua não formou nenhum sistema de adoração, não formou nenhum cristianismo, não. Quem formou, que ele entregou foi para o rock do seu Pelá, que são mentirosos, enganadores, viu? Cristo deu foi muita repreensão para os rabinos arrogantes como esses que hoje existem aí. Portanto, note bem que os anticristos saíram da igreja primitiva para formar as suas igrejas separadas uma da outra, mas essas obras são chamadas pela Bíblia de quê? São chamadas de anátema, ou obras malditas, que foi criada pelos homens, mesmo que seja inspirada por um anjo, ou que um anjo tenha os inspirado, é chamado como obras malditas, de acordo com Gálatas capítulo 1, versículo 6, declara, maravilho-me de tão depressa passasse daqueles que vos chamou a sua graça, a graça de Cristo para outro evangelho. Então ele diz, o qual não é outro evangelho, mas alguns vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Isso usa a mesma Bíblia, né? Mas só que usa só aqueles textos que lhe interessam. Está vendo? Quer dizer, um evangelho que não é puro. Isso é um evangelho falso, é chamado obra maldita. Olha o que continua falando aqui, versículo 7, o qual não é outro, mas alguns andam dos inquietos e querem transformar o evangelho de Cristo, mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho, além do que tens recebido, seja maldito, seja anátema, está vendo? Seja anátema. Anátema quer dizer, seja maldito. Assim como vos já dissemos, agora de novo também vos digo, se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebeste, seja anátema. Está vendo? Então essas obras criadas pelos homens, que os anticristos criaram, essas igrejas que surgiram depois da morte dos apóstolos, são chamadas pela Bíblia de obras malditas, obra dos anticristos. Portanto, ser anticristo é ensinar aquilo que Cristo não ensinou. Por exemplo, a Igreja Adventista da Reforma exclui as pessoas da sua igreja só porque comem carne ou que bebe vinho. No entanto, Cristo bebia vinho e comia carne, e deu carne para o povo. Nós temos muitos textos que provam isso. Agora eu gostaria de saber qual que é o Cristo que vai salvar essa igreja, ou as demais que ensinam tantas coisas mentirosas aí usando o nome de Cristo. Algumas criam forró em nome de Cristo, carnaval em nome de Cristo, futebol em nome de Cristo, partidos políticos, partido cristão. Essas obras são todas obras dos anticristos. Portanto, o conselho que sai em Apocalipse, capítulo 8, versículo 4 é: sai dela, povo meu, antes que as pragas sejam derramadas. Portanto, a obra dos anticristos é exatamente essas igrejas que ensinam apenas parte da Bíblia e pisam na outra parte e que surgiram depois da morte dos apóstolos. Alguns se gabam que a sua igreja tem 150 anos. Quer dizer, a obra dos anticristos é a mesma coisa. Mesmo que ela tivesse 1000 anos, é a obra dos anticristos. Por quê? Porque a igreja verdadeira está com mais de 2000 anos. Foi Cristo que formou a sua igreja lá no primeiro século em Jerusalém. Muito obrigado.